Em nome de Jesus, dá a total liberdade do Teu Espírito Santo. Tornamos sem efeito todo intento das trevas, contrário ao proceder deste culto. Senhor, que esta palavra surta o efeito, Senhor, que deve ser surtido. Senhor, em nome de Jesus, Deus, fala com cada amado, com cada filho Teu, Senhor. Traga despertamento, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Vamos sentar, amados irmãos, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus sempre é bom, Deus sempre será bom, é eterno, tá? E nós temos que ser parecidos com Ele, na sua essência. Nessa noite, vou trazer uma mensagem para a igreja, que vai falar a respeito da nossa mentalidade de filho. Você é filho de Deus? Você se sente filho de Deus? Ou existe ainda alguma dúvida de que você é filho de Deus? Então nós vamos conversar um pouco nessa noite a respeito dessa palavra, para lhe dizer, para lhe mostrar, para lhe ensinar, para que você possa compreender no mais íntimo do seu coração que você é filho de Deus. Para isso, eu queria que vocês, aqueles que podem, abram as suas Bíblias todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eu quero que vocês já comecem a imaginar como é que é essa situação. Jesus está ali conversando com as pessoas, convidado provavelmente para alguma festa, alguma coisa, onde ele comia, né, com os pecadores, os publicanos. Na verdade, não eram comida, estavam ali ouvindo a Jesus, eles estavam ouvindo o discurso de Jesus, e ali se aproximaram fariseus, aqueles fariseus, os escribas, que eram conhecedores da lei, e entre eles havia uma murmuração, tá? Comentando, um péssimo comentário, né? Dizendo, este recebe pecadores, come com eles. Então era um jantar, um almoço, alguma coisa assim parecida. Estava lá Jesus reunido com todos os pecadores e publicanos, e havia maus comentários, né? Aí você vai pular lá para o versículo 11, tá bom? Jesus, ele respondeu a esses pecadores, ele respondeu a esses saduceus, a esses fariseus, a esses escribas. Ele respondeu, ele pensou que Jesus não ouvia aquele comentário, né? Comentário jocoso, provocador. E para que respondesse, mostrasse a ele, desse uma resposta para ele, Jesus contou 3 parábolas. 3 parábolas em resposta aos fariseus que estavam comentando a respeito dele comer com pecadores e publicanos, que segundo os próprios fariseus, publicanos também eram como os pecadores, impuros. Os impuros, que eram os pecadores, e os republicanos, que também eram considerados impuros por causa da lei. E Jesus responde com 3 parábolas. Eu não vou dizer as 3, vamos falar só da última, mas a primeira vai falar sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida, onde um pastor perde uma ovelha e vai atrás daquela única ovelha, deixando as 99, né? E quando ele traz de volta a ovelhinha nos ombros, ele diz que houve alegria, houve festa. Por quê? Porque uma ovelha foi trazida de volta. Ele disse, há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não se arrependeram. E aí ele usa também uma segunda parábola, tá? A respeito da dracma perdida.
a mulher perde também aquilo, mas ela encontra aquilo que estava perdido, a sua dracma, e faz uma grande alegria também. Ou seja, estava perdido e voltou. A outra ovelhinha estava perdida, mas foi trazida de volta. E a terceira parábola também, que ele vai falar, que é a famosa parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, onde um filho que se perdeu, estava perdido, mas foi trazido de volta. E em todos os 3 casos houve grande alegria, porque um pecador, no caso um pecador, uma ovelha, alguma coisa, um pecador se arrependeu dos seus erros e voltou para os braços do Pai. Nesse sentido, era uma resposta aos fariseus. Mas lendo esse texto aqui onde se fala do filho pródigo, nós vamos encontrar lições que são extremamente importantes para que nós possamos compreender que às vezes nós mesmos podemos estar sem querer agindo como os fariseus. E é importante que a gente converse um pouquinho sobre esse texto, que você vai entender coisas que são importantes, vai encontrar coisas muito valiosas nesse texto aí, tá? E o texto vai dizer o seguinte, lá do versículo 11: continuou certo homem, falou das 2 parábolas, agora vai falar da terceira. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, né? Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, um novilho que já estava separado, né? Porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele não entrou. O pai é que teve que sair para conciliar, tá? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É uma parábola grande, né, pessoal? É uma parábola grande, mas é para que a gente possa compreender o que ele quis dizer para os fariseus, o que ele quis dizer para aqueles pecadores, o que ele quis dizer e ensinar para aqueles publicanos. E daí dessa parábola nós podemos extrair algumas coisas que são muito importantes. Se você acompanhar o texto, você vai ver, primeiramente,
que um filho conhece o seu pai. A relação entre o filho mais novo e o filho mais velho é bem diferente. Era uma relação muito diferente. O pensamento daquele filho que era mais novo era um pensamento de alguém que não tinha uma comunhão e uma intimidade com seu pai. Era alguém que estava meio que vivendo na mesma casa, vivendo no mesmo lugar, mas ainda assim estava distante. Estava separado. Fazia, claro, obedecia, fazia tudo que o pai dava, entendia aquilo como se fosse uma obrigação. O filho mais novo, diferentemente, era aquele filho que talvez tinha um contato maior com o pai, mas era um filho que queria experimentar coisas novas. Legalmente, na lei, geralmente a herança era dividida entre os filhos. 2 terços ficava com o mais velho e 1 terço ficava com o mais novo, de toda a herança. Mas o filho era bem estranho, mas ele pediu aquela herança para partir, né? Para montar o seu negócio, para viver a sua própria vida. Não queria viver ali junto com a família, mas queria viver a sua própria vida. Não há erro nenhum nisso. Inicialmente não há erro nenhum nisso. E então ele conversou com seu pai, ele viu, pediu a ele, o pai aceitou, tudo bem. Vou lhe dar a sua parte. Ele reuniu seus bens e partiu. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado naquele que ele estava planejando. Mas o interessante disso tudo é que no momento onde estava a pior situação, ele diz lá nos versículos, ele diz assim, olha só, isso mostra a relação que ele tinha com o pai dele. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai? Ele também diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E depois ele fala, lhe direi, pai, pequei. Quando esse filho retornasse lá, ao avistar seu pai, era mais uma vez clamava, pai. Olha o interessante, você lê o texto, o filho mais velho, quantas vezes ele chamou o pai de pai? Já o filho mais novo, toda hora saía da boca dele, pai. E caiu em si, lembrei do meu pai. Caí ele em mim, lembrei do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe, meu pai. Meu pai. O interessante é que essa relação é muito forte. O próprio Jesus, ele nos ensina ali para que a gente possa, quando fizer a nossa oração, orar ao Pai desse jeito. E Jesus era uma pessoa que é filho de Deus, e orava e falava com o Pai. Tem um texto que acho que é assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa palavra grega que está aí, é a palavra Abba. Abba é diferente de um pai comum. Abba é uma situação de maior intimidade, é paizinho, papaizinho. E Jesus ora, papaizinho, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E às vezes, dentro dessas situações, a gente se pergunta qual tem sido, como nós temos agido, que nós temos reconhecido a Deus como um pai, nós falando que Ele é um pai. Nós temos esse contato com Ele como um pai. Gente, isso é tão importante. Quando eu estava estudando lá, fazendo o SECRAI, que é o Serviço Cristão de Aconselhamento Integral, é um curso onde a gente estuda sobre libertação e cura interior. É um curso agora, ele está com 2 anos, esse curso agora são 2 anos, no meu tempo não era. Ele falava muito a respeito disso. Geralmente, quando uma pessoa tem problema com seu pai na terra, ele tem também, há uma probabilidade maior dele ter problemas também em relação ao seu pai que está no céu. Porque quando ele tem problema com o pai na terra, isso reflete dentro de si, e inconscientemente ele vai usar aquela figura do pai para relacionar com o pai que está no céu.
E às vezes para algumas pessoas é difícil chamar a Deus de Pai, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus poderoso, eu sou Teu servo, eu estou aqui, faço a Tua vontade, aquela coisa toda, mas não tem aquela aproximação com o Pai, de chamá-lo de Pai. Por quê? Porque não compreendeu a realidade da sua filiação em Deus. De quem que Ele é, quem Ele é. Apesar desse rapaz, ele ser um pecador, ser um cara que estragou tudo, jogou toda a sua herança ali, a parte da sua herança fora, mas uma coisa ele sabia: eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que onde mesmo que dê tudo errado na minha vida, eu posso voltar para Ele, me ouvir, Ele vai me receber e eu vou servir, nem que seja como escravo, mas eu vou até meu pai. Porque ele conheceu quem era o seu pai, porque ele tinha aquele conhecimento a respeito do seu pai, a intimidade com o seu pai. Enquanto o outro que estava vivendo, fazendo tudo aquilo que o pai estava pedindo, não conhecia o seu pai, nem sequer ver no texto como ele chamava de pai, como é que ele chamava, não sei, talvez fosse até o Senhor, É preciso que nós entendamos essa filiação. Você tem um pai, você tem que ter essa certeza na sua consciência, você é filho de Deus, e não somente uma nomenclatura, mas porque você é, você não está, você é, isso é o seu ser, você é, porque você foi comprado, você é um filho adotivo. Portanto, na sua oração, você pode sim chamar Abba Pai, papaizinho, paizinho querido, meu Deus, meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, o meu Senhor, eu te amo. Pode declarar, porque tem prazer em chamar você e reconhecer você como o filho dele. Entenda isso. Mesmo distante, esse filho não esquecia do seu pai. Isso é um primeiro ponto. É importante que dentro desse aspecto, a religiosidade, às vezes, nos transforma em outros tipos de crente. Às vezes, olha gente, tem uma que o pessoal chama de compensação. É uma compensação. Eu erro de um lado, eu vacilo de um lado, eu peco aqui, eu falo, eu faço coisas erradas, eu faço coisas que Deus não se agrada, e eu vou compensar isso, compensar os meus erros, e às vezes eu peço perdão, mas eu não falo com ninguém, eu não converso com ninguém, eu não tenho meu pai para conversar, eu não falo a respeito de nada disso, e eu tento compensar os meus erros através de ações. E aí tem pessoas, são boas, pessoas que às vezes fazem tudo que você na hora, lê Bíblia e jejua, e fazem tudo, vou para a igreja todos os dias se for necessário, fazem tudo, não é uma pessoa que isso aí é bom? Não, teoricamente isso não é bom, mas o problema é quando a pessoa usa essas coisas da sua religião, às vezes no seu trabalho, para compensar outras que estão faltando dentro de você. Eu primeiro tenho que me acertar, porque essas outras coisas virão naturalmente, e eu preciso resolver dentro de mim, eu preciso resolver esse problema dentro de mim, porque isso aí, quando a pessoa compensa demais, ele começa a se tornar aquele religioso, fala bem, prega bem, conhece a palavra, ensina e não sei o quê, vive, fala muito, Deus é bênção de Deus, glória a Deus, essa coisa todinho, mas só Deus sabe como é que está esse coração. É errado isso? Não, amados. Mas desde que isso não seja feito para compensar algumas coisas que precisam ser acertadas dentro do seu coração, na sua própria alma. Hoje é dia de Santa Ceia, tem coisas que a gente pode se acertar, resolver.
E aí sim, você pode fazer o melhor para Deus e Deus vai receber com certeza de braços abertos todo o seu louvor, sua glória, seu dízimo, suas ofertas. Tudo que você entregar vai ser muito mais abençoado. Por quê? Porque você está fazendo com um coração grato a Deus, com um coração de adoração, com um coração que quer maior intimidade com Deus, que quer estar mais próximo de Deus e fazer a sua vontade, aquilo que Ele pede na sua palavra. Um segundo aspecto importante que nós podemos extrair desse texto: um filho, ele é passível de erros também. O filho mais velho não aceitava errar. Como assim? A palavra diz assim: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu sirvo a você tantos anos, ao Senhor tantos anos, meu pai, né? E não descumpro uma ordem tua, faço tudo que o Senhor manda, obedeço a tudo. Eu me lembro daquele rico, né? O que é que eu faço para... eu quero te seguir, o que é que eu tenho que fazer? Aí faz isso, Jesus faz isso, faz aquilo, mas isso tudo eu já fiz. Então vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí ele olhou para cá e olhou para lá, olhou assim, ficou de um jeito ou de outro. Não, isso aí não, está mexendo nas minhas finanças, está mexendo naquilo que eu tenho, está mexendo no meu tesouro, né? Tem um cara que fala assim: rapaz, tira esse escorpião do bolso aí, tira esse escorpião do bolso, que não gosta de mexer no bolso antigamente, e dá, meu irmão, dá aqui, dá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que aí Deus vai te abençoar mesmo, com o coração sempre grato a Deus. Essa situação aí, não, como é que uma pessoa pode dizer: nunca transgredi a tua lei, eu não erro, eu sou perfeito? Existe alguém perfeito assim? Talvez ele estava com aquela coisa da religiosidade, que se acha perfeito, que está sempre certo. Todo mundo está errado, eu estou certo, porque eu conheço a palavra, eu estudo, eu não sei o que. E essas ações que essa pessoa tem, às vezes são ações mais de um coração endurecido, um coração que está mais, um coração que já está no gelo, gelado, que não tem mais a intimidade, tem simplesmente uma ortopraxia, que é a prática, conhece a palavra, a ortodoxia, mas não, a prática dela é uma prática mais em cima de méritos, em cima de ter que satisfazer alguém, ou então de encobrir as suas fraquezas, os seus pecados. Deus não quer isso dentro de nós. Deus quer com um coração simples, um coração quebrantado. Um filho, meu irmão, ele pode errar. Porque o filho mais novo, ele sabia, ele errou, ele vacilou. A diferença dele é que ele sabia que tinha um pai que poderia perdoá-lo. Sabe, quando a gente aceita Cristo e você conversa com outra pessoa: está vendo? Está vendo aí? É crente, olha o crente. Olha o crente aí. Olha, irmão, foi uma situação... Eu passei por uma situação, eu estava falando da palavra de Deus com o Senhor, né? E ele não tinha outro lugar. Eu sentei na mesa dele e ele estava com um copo assim acho que era de uma Skol, era de uma Brahma, aquela latinha de Brahma, eu sentado na mesa e ele na outra. Aí tinha uma igreja pertinho de onde eu fazia parte, os irmãos olharam pelo muro aqui, né? Aí, meu Deus do céu, rapaz, está tomando Brahma. Não entenderam. Por quê? Porque o crente é perfeito. Olha, coisa, dessa igreja tem os níveis aqui que não pode pecar de jeito nenhum, sabe disso, né? Pastor, esse aí pecar não pode, Deus me livre. Eu já não sou tanto. Aí tem outras pessoas, diáconos ali estão num nível assim, como eu falei das vezes dos níveis, né? Esse aqui, pastor jamais, não pode pecar jamais. Nasceram perfeitos. E aí vem, e a visão que se tem é que o crente realmente ele tem que ser perfeito. Gente, e quando você se busca demais sempre fazer as coisas perfeitas, não por amor a Deus, não por causa da graça dele que lhe ajuda a fazer aquilo
você faz, mas pelas suas próprias forças, os seus próprios esforços. Você não pode errar, você não vai errar. Eu não tenho o direito de errar, eu não posso de errar. E eu conheci pessoas que surtaram por causa disso, porque não conseguiram atingir a perfeição que eles queriam e esqueceram de depender mais de Deus nas suas ações. Não que isso nos dê direito de pecar, não que isso nos dê direito de entrar no pecado, mas que entendamos que nós também somos passíveis de erros. Mas o pior não é isso. O pior, meus amados irmãos, irmãs, é quando eu erro, eu peco. Aí você fica dizendo, para quem eu vou falar? Para quem eu vou, com quem eu vou conversar? Meu Deus, com quem eu vou desabafar? Com quem eu vou falar? Eu preciso de ajuda nesse pecado. Com quem eu vou dizer? Quem vai poder me ouvir, ficar calado, me dar um bom conselho? Aí alguns que já pecaram, vacilados, foram pegos, descobriram sem querer, entenderam que o melhor lugar para onde ele se confessar os seus pecados é na mesa de um bar, tomando uma com o seu bêbado que está do lado, que ele não está nem para a sua vida. Se fala, ele não está nem aí. Mas não é isso. Nós, como igrejas, devemos entender que nós somos passíveis de erro. E principalmente que nós, que também somos passíveis de erros, nós podemos ajudar outras pessoas também a se recuperar, a se arrepender dos seus erros. Como igreja, nós devemos estar preparados com o coração aberto, de não ficar julgando o tempo todo atitudes, mas estar ajudando pessoas nas suas deficiências, e vai ter muita gente com deficiência, vai ter sim. Quantas pessoas, agora não, mas quantas pessoas antes eu aconselhava, gente, vocês não sabem a quantidade, cada pecado cabeludo, que às vezes Joana ficava assim, atordoada quando saía de uma reunião, cada pecado cabeludo, isso com quem? Com crente. E a gente ajudava as pessoas a reconhecer o seu pecado, a se arrepender do seu pecado, a entender o perdão de Deus sobre a sua vida, que isso é muito importante. E não voltar atrás mais no erro. Mas a parte mais difícil é que isso tinha que ficar com a gente. Tanta coisa que acontece, que quando eu ouço algumas coisas assim cabeludas, e ajudava muitas pessoas, eu tinha que orar para Deus: Senhor, eu entrego toda essa carga que eu recebi dentro de mim, ouvindo essa pessoa, e entrego ao Senhor. Tira de mim. Por isso que psicólogo, ele precisa também de uma psicanálise ou ser ajudado, porque ele carrega dentro de si muita coisa ruim e precisa falar para outras pessoas, ou precisa, no caso de um cristão, falar com Deus e entregar toda essa carga que ele recebeu de alguém. Mas é assim que a igreja vive, mas é assim que a igreja precisa ser. A igreja está ali, tem que estar disponível, entendendo que nós podemos errar, mas também que nós podemos encontrar pessoas dentro da própria igreja que nos ajudarão a nos fortalecer, que nos ajudarão a nos levantar, que nos ajudarão a sermos curados, restaurados, libertos. Gente, alguém feriu você, alguém machucou você, então Deus vai usar também uma pessoa da igreja para restaurar a sua vida, para curar você, para te libertar. Somos passíveis de erro. Um terceiro ponto: o filho mais novo. Um filho tem a mentalidade de filho e não de escravo. O filho mais novo agia assim: pai, me dá a parte que me cabe dos bens. E esse filho, além de saber no coração que tinha um pai, sabia também que era herdeiro de tudo que ele possuía. Olha, um filho sabe que ele é herdeiro. Um filho sabe que tem heranças. Nós temos heranças espirituais em Cristo Jesus sobre nossas vidas.
Deus nos deu assim a esperança, que essa esperança possa se manter viva dentro do seu coração, dentro da sua vida, a esperança de que um dia Cristo vai voltar e você vai estar com Ele na glória, você vai estar com Ele. Pode acontecer, estão falando tanto de Israel, estão falando tanto de tanta coisa, bomba Israel, não sei o que é que vai acontecer, gente, no futuro. Não se apegue a essas coisas, se apegue-se firme cada vez mais no Senhor que é a esperança da nossa glória, Ele que vai nos fortalecer, nos manter firmes, e aconteça o que acontecer no dia que eu morrer, eu sei que eu estarei com aquele que me salvou, eu estarei em Cristo Jesus. Então fortaleça a sua fé, fortaleça a sua esperança, aprenda da palavra de Deus, porque ela é teu guia, o teu norte, é aquilo que você precisa. Outro filho: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Aquele que não se sente um filho, ele não entende que ele é herdeiro, que é preciso que o pai ensine para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Filho, tudo que eu tenho, aquilo que Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo o que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O primeiro versículo o pastor falou aqui: maior é o que está em nós. Todas as heranças de Deus que Ele prometeu em Cristo Jesus são suas, se aproprie. Olha, gente, num processo de libertação, quando a gente fazia isso, a Joana fica dizendo: tu fica preocupado com o tempo aí, não sei. Se tiver que cortar alguma coisa eu vou diminuir, tá, gente? Mas num processo de libertação a gente se diz uma coisa: olha, todo mundo fala, você ora pedindo cura a Deus, você ora por alguma coisa que ainda não aconteceu, você ora por isso, por aquilo, por quê? Porque você tem direito. Porque você tem direito. Confere. Se você está orando por uma Larissa, disse aqui: eu me aproprio dessa palavra, Senhor, eu não estou com dor de cabeça leve. Por quê? Porque ela acredita na palavra de Deus, que ela acredita que tem herança no Senhor, e eu posso usar dessa palavra para me apropriar das bênçãos que Deus já conquistou na cruz do Calvário sobre a minha vida. Gálatas 3,13 fala muito sobre essa coisa da herança. As maldições que estavam na lei, elas foram levadas em Cristo Jesus. As maldições que estavam na lei não podem estar mais sobre nós, não podem mais estar sobre nós. E às vezes em uma família destruída, uma família que vem sendo destruída, vícios, bebida, prostituição no meio da família, e eu me converto a Cristo, e aquela influência está sobre toda a minha vida, sobre a minha vida. Meu Deus, que coisa forte! Dá vontade de beber, dá vontade de fumar, não consigo me libertar do fumo, da bebida, mas isso é tão forte, espíritos familiares acompanhando a vida da família. Mas aí, quando eu me aproprio da verdade de Deus, eu tenho que dizer, declarar: Senhor, tudo que o Senhor conquistou na cruz é meu direito, Senhor. Eu me aproprio da tua verdade, eu me aproprio da tua palavra sobre a minha vida, Senhor. Eu não aceito nenhuma influência maligna sobre minha vida, sobre minha casa, sobre a minha família, porque eu sou teu filho. Me desculpe os gritos, você me empolga aí, a influência do Silas Malafaia lá atrás. Eu me aproprio
eu tomo posse. E esse filho, para de ter essa mentalidade de escravo. Para de ficar vivendo assim como se não tivesse direito a coisa nenhuma. Isso é mentalidade de escravo. Eu vou comer por aqui. Eu não vou entrar de jeito nenhum aqui porque sei lá o que é que vão pensar. Para de ter a mentalidade de escravo. Pode ir. Deus é soberano, Deus é Senhor. E você é meu filho. O seu lugar é sentado na minha mesa, comendo junto a mim. Comendo junto comigo. O escravo andava descalço, o escravo não tinha direitos. Você tem direito a toda a herança. Você é filho, você é filha. Mentalidade de filho. Mentalidade de filho. O filho mais novo tem um coração quebrantado. Olha, gente. Então, caindo em si. Sabe? Tem gente que permanece no erro, errando o tempo todo. E não reflete nos seus erros. Esse é um momento onde você vai tomar a Santa Ceia, onde eu vou tomar a Santa Ceia, é um momento que eu vou refletir nos meus erros. Esse filho, em determinado momento, depois de ter perdido tudo, comido comida dos bolotas dos porcos, desceu o nível mais baixo de que um judeu pode fazer, comer comida de porco, gente. Depois de tudo isso, ele podia se desbaratar na vida, sei lá, fazer coisas piores. Mas a palavra de Deus diz assim: então, caindo em si. Então, caindo em si. Quando uma pessoa está andando por caminhos tortuosos, só errando, tomando caminhos, trilhas que não são boas para a vida dele, chega no momento que você tem que parar, se orientar. No exército a gente usa muito, quando você está perdido, pare, se oriente. A gente conhece como Didi Sinapá. É um código usado, Didi Sinapá. Direção, eu não lembro mais agora, foi no tempo que eu... Direção, distância, situação, a natureza do terreno e o último que é o pai, eu não lembro. Bom, lembrei já de 4, 90% aí já foi. Como está minha vida hoje? Como está minha vida hoje? Olha, tem coisas que nós precisamos consertar. Deus fala para você nessa noite, fala para mim primeiramente. Rapaz, caia em si, viu? Caia em si. Tome consciência de que você precisa voltar atrás desses erros para onde você está, que você está vivendo, vivenciando. Tome consciência. Tome uma atitude, porque não adianta somente tomar uma consciência. Conversão, imagine que a palavra conversão, gente, converter, uma conversão é um carro. Olha só, estou dirigindo ali o carro numa direção. Imagine assim, tomei ali a situação, tá? O arrependimento veio sobre a minha vida, eu estou errado, mas eu preciso me converter, eu preciso tomar outra direção para o lugar certo. E coisas na nossa vida precisam tomar novas direções. Analise-se o homem a si mesmo. Reflita como é que está a nossa vida, como é que está a sua vida, para que você entenda que precisa em alguns momentos tomar direções que são direções de acordo com a vontade de Deus. Esse filho aqui estava todo quebrado. Não, eu preciso sair daqui. Esse vício aqui que eu estou tendo não dá para ficar comigo. Essa situação que eu estou vivendo aqui, de adultério, de prostituição, essa mentira, esse engano aqui, eu já não estou mais suportando isso, está muito forte, é um peso muito grande para eu carregar. Está na hora de eu tomar novas atitudes na minha vida. Está na hora de eu fazer uma conversão. Está na hora de eu
me arrepender desses erros que eu estou vivendo. Está na hora de eu cair em mim mesmo e entender que eu preciso mudar, porque à medida que eu vou mudando, não preciso mais correr atrás das bênçãos sobre a minha vida. Como lá diz um livro, lá não sei qual é o livro, não sei se é Deuteronômio, não, quando você faz a vontade de Deus, quando você obedece ao Senhor, o teu Pai, quando você faz a vontade dEle, não por força nem por violência, mas porque você o ama. A Bíblia diz que não precisa ir atrás das bênçãos, porque as bênçãos correrão atrás dele. E é preciso que haja mudança, cair em si. E por último, um filho tem um Pai Celestial que o ama e está sempre de braços abertos para recebê-lo de volta. No fim do texto, quando aquele filho chega, qual é a atitude do pai? O filho todo quebrado. Qual é a atitude do pai? O pai corre em direção a ele, dá um abraço nele muito forte. O pai volta com o mesmo amor que ele partiu. Recebe-o com carinho, recebe com amor. Deus não rejeita ninguém, gente. Deus não rejeita ninguém, por piores que sejam os nossos pecados. Se nós estivermos dispostos a nos arrepender, Deus não nos rejeitará. Ele já nos perdoou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras é que nós fomos sarados. Deus teve prazer em moê-lo, porque as iniquidades, todo o castigo, toda aquela coisa ruim foi sobre Jesus. Para que você não precisasse mais estar carregando isso, pecado, maldição, coisa nenhuma, porque aquilo já foi levado até Jesus. Então não precisa você ficar carregando essa coisa, puxando uma bola de ferro no pé, por causa de pecado. Não se livra dessa bola no pé, porque Deus tem coisas muito maiores e melhores para a sua vida. O filho mais jovem entendeu isso. Entendeu que o lugar de onde ele deveria estar era junto ao seu pai. E o lugar que nós jamais deveremos sair é de perto do nosso pai.